Olá pessoal, vamos agora treinar mais uma série de questões, dessa vez questões voltadas para o tema de meios de cultura, tá? Então é um tema que costuma também cair bastante, você saber quais são os meios de cultura, os principais meios de cultura utilizados, então é interessante que você treine porque de fato é algo bastante cobrado nos concursos. Então vamos praticar, pega a apostila de vocês e vamos começar. Esse é de 2022, é relativamente recente. Vamos lá. O Agar conc é um meio de cultura amplamente empregado no isolamento de bactérias gram-negativas de importância médica, favorecendo tanto o crescimento de bactérias da família Enterobacteriaceae quanto dos bacilos gram-negativos não fermentadores da glicose. Então, ainda a próxima aula vai ser a aula sobre a identificação de bacilos gram-negativos, mas de todo modo na aula de meios de cultura eu citei o Agar conc, inclusive apresentei algumas considerações sobre ele. Então ele quer saber em qual classificação o Agar conc ele está dentro daquelas que eu apresentei para vocês, tá? Então marquem aí como o Agar conc sendo considerado meio de cultura seletivo, tá? Então se você não lembra, o meio de cultura seletivo são aqueles que possuem substâncias na sua composição que permite o crescimento de um grupo em detrimento ao outro. Então, esse outro grupo, que nesse caso são os cocos gram-positivos, eles vão ser inibidos parcialmente ou na sua maioria, tá? Ou seja, muito raramente alguns cocos podem crescer no Agar conc, porque a composição dele foi feita de fato para permitir o crescimento dos micro-organismos gram-negativos, ok? Não pode ser um meio complexo, porque o meio complexo, o conceito dele está relacionado a ser aqueles meios de cultura que não tem a sua composição química totalmente definida. E na realidade, o Agar conc ele tem sim a sua composição muito bem definida. Então, se você pega na bula ali do meio de cultura a composição do meio, você vai perceber que para cada uma das substâncias existe uma concentração conhecida para ela, tá? Os meios enriquecidos, eles são meios de cultura onde, além das substâncias consideradas importantes para o crescimento do micro-organismo, vão existir aquelas que são você suplementa, você coloca algo a mais que vai favorecer o crescimento daqueles micro-organismos que a gente chama de fastidiosos, tá? Então, um exemplo de meio enriquecido é o próprio agar-chocolate, o agar-sangue, onde você precisa adicionar ali as hemácias, porque se você não adicionar as hemácias, esse meio ele não vai permitir o crescimento de micro-organismos, de alguns micro-organismos um pouco mais exigentes. Não é o caso do Agar conc, tá? Então ele não pode ser complexo, nem pode ser enriquecido por esse motivo, e meio conservante a gente nem tem essa classificação, ok? Então vamos para a próxima. Essa aqui também vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vamos por parte. A maioria das bactérias pode ser cultivada em laboratório, utilizando-se meios nutrientes. No entanto, diferentes espécies de bactérias variam extensivamente quanto às exigências nutricionais mínimas. Ou seja, não é qualquer meio que vai permitir o crescimento de qualquer bactéria. Você tem que saber quem você quer para poder você saber qual meio usar. Sobre a classificação dos meios de cultura, analise as afirmativas a seguir. Então, deixa eu procurar aqui na minha apostila, eu já achei. Número 1. São ricos em nutrientes e por isso permitem que as bactérias de uma amostra clínica aumentem em número, possibilitando assim o seu melhor isolamento. E aí vem dar o exemplo de qual tipo de meio se caracteriza, tem essa composição, que nesse caso é o BHI, que é o infusão cérebro-coração, que seria um exemplo desse tipo de meio. Então, nesse caso, vocês anotem aí que a característica, a classificação desse meio que está descrito no número 1 seria um meio de enriquecimento, tá? Meio de enriquecimento. Então, é um meio que vai permitir com que, se aquelas células ali estiverem em baixa concentração, por ele ser um meio rico em bastante nutrientes, ele vai favorecer o crescimento desses micro-organismos. Então, é um meio de enriquecimento. Logo, olhando as opções, a gente só tem como possibilidade a letra B e a letra C.
né? O resto você já descarta, ok? Aqui e aqui. Fica só B e C. Vamos continuar. Número 2. A composição é isenta de nutrientes. Isenta de nutrientes é o grande lance para resolver essa questão, tá? Eu não falei deles porque, como eu disse no começo desse curso, os conteúdos eles são selecionados com base naquilo que cai. E meio de transporte, que é o conceito desse que está aparecendo no número 2, eles praticamente não cobram. Mas é um meio que ele é desenhado para, como o próprio nome já diz, para favorecer o transporte dessa amostra e permitir com que esse micro-organismo fique viável até o momento de ser processado ali no laboratório. Porque às vezes você tem os postos de coleta, mas nos postos de coleta não é feita a semeadura, é apenas feita a coleta, eles são levados para outro lugar para serem semeados. Então, esse período entre a coleta e a semeadura é necessário que você forneça ali condições, dê um meio para que ele não cresça no primeiro momento, tá? Mas que seja suficiente para mantê-lo viável, que é o que diz aqui. A composição é isenta de nutrientes, porque o objetivo desse meio não é crescimento, é manutenção até chegar no local para ser semeado. Contém um agente redutor e uma substância com poder de tamponamento. São exemplos os meios de Stuart e o Carey Blair, tá? Então, esse aí é o meio de transporte, tá? Então, coloca aí número 2, meio de transporte. Número 3. É capaz de impedir o desenvolvimento de outros germes através da adição de um componente químico específico. Então, se ele impede o crescimento de um e deixa o outro crescer, nós temos o meio seletivo, tá? Então, o número 3 é o meio seletivo e o exemplo que ele dá é o H-salmanitol, que é um meio seletivo porque o H-manitol, ele tem ali como um agente de seleção uma concentração mais elevada de sal. Isso por si só já seleciona apenas alguns grupos, alguns cocos gram-positivos que conseguem tolerar essa salinidade. E a maior parte dos outros micro-organismos não consegue. Então, ele seleciona um grupo em detrimento do outro, tá? Então, número 3, meio seletivo. 4. Possibilita a distinção entre alguns grupos bacterianos devido à existência de substâncias que permitem uma distinção visual presuntiva, como é o caso de mudanças na coloração ou na morfologia das colônias. São exemplos o HEMB e o H-MACONC. Neste caso aí nós temos um meio diferencial. O H-MACONC, aí você pode pensar, nossa, mas você acabou de dizer que o H-MACONC era seletivo. Sim, o fato dele ser seletivo não exclui a possibilidade de ele ser diferencial também. Vou explicar. O H-MACONC, ele é seletivo no que se refere a permitir o crescimento das gram-negativas em detrimento ao das gram-positivas, ou seja, ele permite somente, né, por conta das substâncias que tem na sua composição, que as bactérias gram-negativas, de maneira geral, consigam crescer. Então, ele seleciona, ele só deixa crescer gram-negativo na sua maioria e exclui a possibilidade do crescimento, ou deixa bem baixa a possibilidade de crescimento das gram-positivas. No entanto, a composição desse meio também é feita acrescentando algumas substâncias, como é o caso da lactose, que é um carboidrato. E o que acontece? Aquelas bactérias gram-negativas que são capazes de crescer no H-MACONC, nem todas elas são capazes de fermentar a lactose. Ou seja, aqueles que fermentam a lactose vão usar a lactose, vão fermentar, vão produzir ácidos. E esses ácidos, quando liberados na placa, vão mudar o meio de cor, certo? Então, essa mudança de cor para as bactérias que fermentam a glicose é um diferencial, porque nesse H-MACONC podem crescer várias gram-negativas, mas dentre as gram-negativas, umas se diferem por fermentar a lactose e outras não. Tá? Então, no H-MACONC, por exemplo, pode ter o crescimento de Escherichia coli, ela vai ficar linda, vai ficar super rosa. E na mesma placa pode crescer a salmonela, que ela já vai ficar com uma coloração diferente. Ela não vai ficar rosa porque ela não fermenta. Então, ao mesmo tempo que ele selecionou só as gram-negativas,
Dentre as gram-negativas, ele vai diferenciar aquelas que fermentam daquelas que não fermentam lactose, ok? Então, ele se encaixa tanto na classificação de meio seletivo, quanto na de meio diferencial, ok? Então, nesse caso, o 4 aí seria um meio diferencial. E aí, por esse motivo, a gente fica com a letra C, que seria a correta. Percebam, né, como que as bancas, elas estão bem afiadas para, digamos assim, fazer com que vocês realmente estejam se preparando para resolver essas questões, tá? A próxima questão é de 2023, também bastante recente. Nesse caso, ele pede o seguinte: no laboratório de microbiologia, vamos analisar o comando da questão. Uma das etapas fundamentais para a assertividade dos resultados obtidos é a preparação e conservação dos meios de cultura. Sobre o assunto, ele quer o que? A incorreta. Então, vamos selecionar o que ele quer. Se ele quer a incorreta, então existem 4 certas e apenas uma errada. Fica mais fácil da gente analisar essa questão, porque as corretas são corretas. A gente só precisa entender o que a errada está errada. Então, marquem aí como sendo a incorreta dentre as 5, a letra D de dado. Vamos olhar o que a letra D de dado tem de errado. Perdão. O meio H-chocolate é uma modificação do meio H-sangue. Verdade, a base ela é a mesma. H-sangue e H-chocolate, eles têm um meio base que a gente chama. É o mesmo meio. Qual é a diferença de um para o outro? Em qual momento eu vou adicionar as hemácias? Tá? E é essa parte da questão que está errada. Vamos lá. Então, a primeira parte está ok. Meio H-chocolate é uma modificação do meio H-sangue. Quando o sangue ou hemoglobina são adicionados ao meio base, já frio. É essa parte que está errada, tá? Porque o que acontece? Eu falei que o meio base é o mesmo. Então, você vai lá, olha na composição, pesa tantos gramas, prepara, esteriliza, tudo certinho. Para fazer o H-sangue, quando você tira esse meio base da autoclave, você precisa esperar. Esperar mais ou menos ele tá bem morninho, 45, 50 graus, tá? Ele tem que estar morno para você adicionar as hemácias. E ao adicionar as hemácias, por ele estar já frio, essas hemácias não vão lisar. Elas vão continuar intactas. Então, você tem, de fato, o H-sangue. E ele tá falando que é o H-chocolate que tem essa característica. E não é. É o H-sangue. Você tira o meio esterilizado, o base esterilizado do autoclave, espera ele esfriar, mais ou menos 45, 50 graus, adiciona as hemácias, homogeneiza e distribui nas placas. E aí você tem a placa de H-sangue. O H-chocolate não. Quando você tira do autoclave e o meio está bem quente, você adiciona essas hemácias dentro desse frasco. Porque o H-chocolate nada mais é do que o H-sangue, onde as hemácias foram lisadas, foram rompidas. E todo o conteúdo de dentro da hemácia vai para o meio. Por isso que ele tem esse nome, porque ele fica uma coloração marrom, que lembra o chocolate, mas o cheiro, gente, nada lembra o chocolate, tá? É só mesmo a cor. E nesse caso, para fazer o meio H-chocolate, você adiciona o sangue enquanto ele está quente e não frio. É essa parte que está errada, ok? As demais alternativas, elas estão corretas. A letra A fala que os meios comerciais devem ser hidratados, ou seja, pega o pozinho, coloca a água, vai adicionando aos poucos para não formar aqueles grumos, certo? Até que todo o meio fique úmido e só depois deve acrescentar o restante da água. Aquele passo a passo, bonitinho, tranquilo, com calma, com paciência, para não deixar aqueles grumos do meio. Tá certo? Letra B. Sempre que for usado o termo esterilizar por filtração, usar o filtro com porosidade 0,22, recomendado para partículas bacterianas. Isso acontece muito porque existem alguns poucos meios que são muito sensíveis os componentes desse meio são sensíveis à esterilização, aos 121 graus Celsius. Então, você precisa esterilizar de uma outra forma. E aí você passa por essa membrana que os poros são tão pequenos que não permitem a passagem de bactérias, tá? Então, isso tá certo. Para o controle de crescimento, sempre que possível, utilizar aquelas cepas padrão que eu apresentei na aula, que são as cepas ATCC, que elas são referência.
e são padrão definidos de prova para sua caracterização. Então, com elas, você vai garantir que aquele meio de cultura, que aquele kit de identificação, que aquela coloração está de fato dando a resposta correta, está mostrando o que de fato é para mostrar. E na letra E fala, para os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos por disco de fusão, o meio H-Miller-Hinton é o recomendado. A gente não teve aula ainda de TSA, mas teremos, e lá eu vou falar bastante do Miller-Hinton, levando-se em consideração que o máximo de 5 discos devem ser colocados em placas de 9 centímetros, que é aquela placa menor, tá? Então, naquela placa menor, você pode colocar no máximo 5 discos de antibiótico. Tá certinho também, tá? Por esse motivo, a gente fica aí com a letra D de dado. Essa próxima questão é uma questão bem tranquila também, só que ela é de 2020, então percebam que as questões mais antigas, elas são mais simples, e as mais, 21, 22, 23, elas estão um pouco mais trabalhadas. Diz o seguinte: marque o meio de cultura utilizado para o cultivo de leveduras. Então, por mais que eu não tenha citado, porque é impossível você citar todos os meios de cultura, tá? Mas existem também meios de cultura onde a gente usa para favorecer o crescimento de bolores, de fungos e leveduras, tá? Então, esse meio de cultura que é usado para favorecer o crescimento de fungos, especialmente aqueles que causam micoses, é o H-Saborou. O H-Miller-Hinton não pode ser, porque ele é um meio que a gente usa, que eu acabei de citar, para fazer o TSA, ou antibiograma. O caldo EC e o caldo verde brilhante, eles são meios de cultura, são caldos utilizados, eram bastante utilizados para fazer análise de água e de alimentos. Hoje em dia a gente tem metodologias melhores, mais rápidas, mais assertivas, mas podem ser ainda usados naqueles laboratórios que não têm tantas condições para comprar esses testes ou esses meios mais assertivos, tá? Mas nada tem a ver com o crescimento de fungos, certo? E para a gente fechar essa questão gigante, também de 2022, e da Prefeitura de Manaus, tá? Para a Prefeitura de Manaus, nesse caso, para o cargo de farmacêutico analista clínico. Ela parece difícil, mas ela não é. Se você estudou, se você fez as suas anotações, você vai ver que não é difícil, tá? Também aqui, voltado para a classificação dos meios de cultura. Diz o seguinte: os meios de cultura em laboratório de microbiologia fornecem os nutrientes necessários para o crescimento de micro-organismos. Dentre eles destacam-se. Então, ele dá o conceito, você precisa olhar as alternativas e ver qual é a classificação que se encaixa para aquele conceito que ele está dando. Número 1 diz o seguinte: aquele que possui componentes que possibilitam o crescimento de determinados micro-organismos e inibe a proliferação de outros. Ora, se você está vendo que este meio está selecionando um em detrimento ao outro, a gente está diante de um meio que seletivo, tá? Então, o número 1, seletivo. Vou colocar só céu porque tá difícil com seletivo. Aí, para tu não perder tanto tempo, tu já vai olhar as questões para ir eliminando aquelas que não se encaixam com a primeira resposta. Então, A, meio seletivo, ok. B, não pode ser. C, não pode ser. Nem a D, nem a E. Olha só que maravilha que essa questão veio, né? Você acertando a primeira, você matou a questão, não precisa nem quebrar a cabeça. Mas vamos lá analisar, tá? Número 2. Nesse caso, a resposta é a, né? Mas vamos ver a número 2. Aquele que possui componentes que permitem, diferenciar a cultura de organismos distintos, né? Então, só você lembrar do exemplo que eu dei ali do H-Maconque, que ao mesmo tempo que ele é seletivo, ele é diferencial. Não só o H-Maconque, como o HMB, como o próprio H-Manitol, tá? Que ele é seletivo para aqueles cocos gram-positivos, estafilococos mais especificamente, né? E é diferencial quanto à capacidade de fermentar o manitol. Então, a classificação do segundo é diferencial. Vou colocar DIF. Terceiro, aquele que permite avaliar algumas características metabólicas dos organismos, permitindo diferenciá-los e caracterizá-los. Eu não citei esse tipo de classificação lá, porque é algo mais
depende da literatura que você usa, tá? Então aqui seria um meio de cultura que chama de triagem. Então vou dar um exemplo, tá? Um meio de cultura de triagem pode ser o H-Clad, certo? Vou colocar de triagem. O H-Clad, ele é um H que a gente usa bastante praticamente exclusivamente para a cultura de urina. Por que ele é bom? Porque ele não é um meio... ele é um meio que permite o crescimento de vários micro-organismos, porque a infecção urinária ela não é causada só por gram negativa, tá? Ela também pode ser causada por bactérias gram positivas, então você precisa ter um meio que permita o crescimento delas. Você também tem no H-Clad a possibilidade de verificar algumas questões metabólicas, né? Então, por exemplo, tem lactose no meio. Então, se o micro-organismo usa lactose, ele muda de verde para amarelo. Se ele não usa, o meio continua da mesma cor. O Proteus, ele tem um crescimento que forma uma espécie de ondas, né? O véu de Proteus. Então, várias características metabólicas você consegue ver utilizando apenas um meio, tá? Que é o H-Clad. É um H de triagem. Então, a partir daquele meio, você vai saber o que fazer, porque você já tem uma ideia de quem é. Se for Escherichia coli, poxa, ficou bem amarelinho. Então é muito provável ser Escherichia coli. Então você já vai pegar essa bactéria e já fazer uma bateria bioquímica para chegar e confirmar que é E. coli. Você viu lá, poxa, não fermentou. Então, sei lá, pode ser um Proteus. Vai fazer uma bateria para confirmar que é Proteus, ok? Tem cara de gram positivo. Então, vai fazer uma bateria para chegar a saber se é Enterococcus ou se é o Staphylococcus saprophyticus, entende? Então, é um meio inicial. De fato, vai triar os possíveis micro-organismos causadores ali daquela patologia, tá? 4. Aquele que, através de reações bioquímicas, permite identificar determinadas características fisiológicas e peculiares de alguns micro-organismos. Então, esses são os meios de identificação, tá? Então, normalmente, né, aquelas séries bioquímicas, eles vão ser classificados como meios de identificação, porque a partir da resposta de crescimento ali, você vai chegar à espécie, ou pelo menos ao gênero daquele micro-organismo. E, por fim, aquele que permite que micro-organismos e células sejam mantidos e estocados, garantindo nutrientes e um ambiente favorável ao seu crescimento. Nesse caso, seria o de estocagem, tá? Estocagem ou manutenção, tá? Por esse motivo, a gente fica com a letra A como sendo a correta. Conseguimos fechar aqui agora, né? Mais uma lista de questões. Percebam que não é um negócio tão fácil. Até eu preciso fazer as minhas anotações para não me perder no tanto de informações que é necessário para responder uma questão. Então, você consegue entender também que você já está dando esse primeiro passo, se preparando para as possíveis questões de microbiologia que vão cair na tua prova. Então, não desanima. Se ficou alguma coisa, você volta nas aulas, mas o importante é você continuar estudando, se preparando, ok? Vamos agora se preparar para a próxima aula.